Tremenda presença de Deus nesse lugar. Eu não sei a você, mas se o culto tivesse acabado agora, eu já teria sido ricamente edificado. Ricamente edificado, ricamente edificado. Enquanto eu orava ali, eu tenho uma palavra de Deus para o pastor Paulino e para a pastora Eva. Pastor Paulino, quando Deus colocou no teu coração implantar igrejas nas regiões, alguns membros da sua igreja disseram: meu Deus, não faz sentido, a nossa igreja é pequena, ele está dividindo, olha, tem que enviar um irmão para cá, tem que enviar um irmão para lá. Mas assim diz o Senhor para você: não faz sentido para quem é natural, mas faz todo sentido para quem é sobrenatural. E o Senhor manda dizer para vocês: a melhor fase do ministério de vocês está entrando. Diz o Senhor para vocês: será numérica, será financeiro, porque vocês ouviram a minha voz e foram. No reino de Deus não é dividir, no reino de Deus é somar. O Senhor diz para vocês: se prepare, porque essa igreja ficará pequena. Se prepare para pôr mais cadeiras aqui na frente. Se prepare, porque eu estou abrindo as portas. Se prepare, porque eu estou levantando as pessoas. Muitos vão olhar e vão dizer: por que naquela cidade? Aquela cidade é tão pequena. Por causa de uma pessoa, eu levanto um pastor e eu envio lá. Se tiver um, eu envio. Se tiver um, eu envio. E eu digo a pastor Ivo e a pastor Paulino e a pastora Eva: foi o Senhor Jesus que enviou vocês. Foi o Senhor Jesus que enviou vocês. E eu declaro em nome de Jesus: o resultado do que vocês têm semeado naquela cidade será extraordinário. E mais do que isso, muito pastor Paulino e pastora Eva olhou e disse: meu Deus, a igreja nossa vai diminuir. E ao contrário, assim diz o Senhor para a igreja: igreja, se prepare, porque essa igreja vai crescer de uma forma sobrenatural. O Senhor está tocando nas pessoas. O Senhor está enviando pessoas, pastor Paulino, e Ele manda dizer para você: essa palavra é de Deus para você. Ele tocou no seu coração, foi Ele que nasceu no coração dele e colocou no teu coração e no coração da pastora Eva abrir essas igrejas. E saiba de algo: Comunhão Cristã Umuarama, se prepare, um tempo sobrenatural de Deus acontece, por causa da lealdade que Deus tem dado ao pastor de vocês, a um homem de Deus, um homem e uma mulher que tem dito sim a um chamado. Você vê, eles têm implantado 5 igrejas na região. Ele podia dizer: eu não tenho gente para fazer, mas ele diz: eis-me aqui. E quando ele disse isso, o recurso vem do céu. Se prepare, Paulino e Eva, um tempo sobrenatural de Deus está chegando. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Você pode se assentar, por gentileza. Eu quero, com a graça de Deus, pedir para o meu pastor ficar de pé. Pastor Ivo, por gentileza, fique de pé. Pessoal, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas a Jesus pela vida do meu pastor. Hoje é uma noite muito profética para mim, porque aqui sentado tem 2 homens que Deus usou para abençoar muito o meu ministério. Pastor Ivo tem sido uma bênção no meu ministério. Ele tem deixado a gente trabalhar, tem investido em nós. Eu sou um privilegiado caminhar ao lado do pastor Ivo e da pastora Andréia. Para mim é uma satisfação, e muito do que eu tenho alcançado, pastor Ivo, é por causa das orações suas e da pastora Andréia, pela lealdade de vocês. Eu, quando estava passando por um momento ministerial muito difícil, eu estava num retiro e o pastor Paulino me viu e ele disse assim para mim: irmão, Deus mandou dizer para você: você tem um talento enorme, mas você está guardado numa espécie de armário ou uma espécie de geladeira, e eu quero oportunizar você para pregar lá na nossa igreja em Umuarama. E depois daquele dia, pastor Paulino, que eu disse sim, eu falei: eu vou orar. E naquela noite, enquanto eu orava, o pastor Pio apareceu no meu sonho e disse para mim: Mauro, vá lá, porque esse é um projeto de Deus. E aí eu disse para o Paulino no dia seguinte: pastor, pode contar comigo. E eu creio, pastor Paulino, que foi algo profético, porque depois daquele dia, eu tenho pregado aqui, já preguei na outra igreja, preguei aí há 2 domingos passados, preguei lá na nossa igreja em Maringá, e esses dias nasceu um projeto novo que Deus colocou no meu coração, que eu quero pedir para vocês, se vocês puderem seguir depois.
É um projeto que Deus me falou na madrugada, falou: Mauro, abra um canal no YouTube, porque as pessoas, o mundo precisa ouvir a palavra que eu tenho colocado no seu coração. Então depois, se você quiser e se você puder, siga o meu canal lá no YouTube e no Instagram. O canal chama Consumado Cast. Por que consumado, Mauro? Porque eu sempre vou falar depois da obra consumada de Jesus. Então, se vocês puderem, depois do culto, siga lá no Instagram, Consumado Cast, clica lá, já vai para o canal do YouTube e a gente vai estar colocando vídeos lá. Quero agradecer os irmãos que vieram lá de Maringá. Eles foram num evento, quase 200 quilômetros, e eles falaram: pode ficar tranquilo que nós vamos lá. E de fato, eles são homens de palavra. Eu quero agradecer o carinho e a honra. É uma honra receber vocês, meus amigos, que têm me dado a honra de estar conosco. Onde a gente vai, eles estão conosco. Queridos, hoje eu quero pregar uma mensagem de adulto. Eu não sei se tem salinha para criança aqui, pastor Paulino? Tem salinha? Meu irmão, se você não concordar com a mensagem que eu vou pregar nessa noite, no próximo domingo, por favor, vai lá na sala, fala com o pastor Paulino e fique lá na salinha, porque hoje eu vou pregar uma mensagem para adulto. E o título da minha mensagem hoje é A Justiça de Deus. Título da minha mensagem hoje: A Justiça de Deus. Diga comigo: a justiça de Deus. Queridos, esse é um tema tão central na vida cristã, um tema tão importante, mas um tema tão pouco entendido, um tema extraordinário, um tema maravilhoso, um tema que quando você entende isso, a sua vida muda, o seu pensamento muda. Essa semana eu fui orar em alguns lugares, mas num dos lugares que eu fui orar, estava contando ali para o pastor Paulino, enquanto eu orava, eu ouvi Satanás falando comigo: eu tenho autorização para fazer isso que eu estou fazendo neste lugar. Aí eu disse para ele: você tinha, até eu chegar. Depois que eu cheguei, você não tem mais autorização nenhuma. E falei: e eu te repreendo em nome de Jesus e te mando embora. Queridos, o ambiente mudou. Outro irmão me ligou, falou: Mauro, olha, o diabo está aparecendo para mim e para minha esposa, o que eu faço? Falei: olha, eu estou na aula da Fateme Word, quando eu terminar, eu vou ligar, põe no Viva Voz que eu vou mandar o demônio embora por telefone. Ele falou: mas por telefone? Falei: por telefone. Falei: você tem filho pequeno? Eu tenho. Põe para ouvir também. Mas ele não vai entender. Falei: ele não vai entender, mas ele vai receber no espírito. Põe o menino para ouvir também. E aí eu liguei para o cara pôs no Viva Voz. Eu falei: Satanás, é o seguinte, eu estou numa posição chamada justiça. E é o seguinte, eu não estou te pedindo, eu não vim aqui fazer um acordo com você, eu vim aqui te mandar. E a partir de hoje você não vai mais tocar na vida desses irmãos. Eu te digo, sai agora em nome de Jesus. Falei: irmão, fique tranquilo, nunca mais ele aparece. Querido, quando eu e você entender a posição de justiça, nós vamos começar a fazer coisas extraordinárias. A verdade é que o sobrenatural não pode deixar a gente surpreso, porque eu e você somos irmãos sobrenatural. O Deus a quem nós servimos é sobrenatural. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, no Éden, no jardim no Éden, quando Deus criou o homem no jardim do Éden, no Éden, Ele pôs o homem num lugar chamado justiça. Era como se Deus tivesse colocado Adão e Eva nesse palco aqui. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Nesse palco aqui, vamos chamar esse palco do lugar de justiça. Então esse palco aqui era o lugar de justiça. Deus colocou Adão e Eva nesse lugar chamado justiça. Só que o problema, queridos, é que nós fazemos uma confusão muito grande com a palavra justiça. Quando uma pessoa, por exemplo, atropela um jovem e ele morre, e aí se você for entrevistar os pais vão dizer: olha, eu quero que essa pessoa morra. Na verdade ele não está pedindo justiça, o que ele está pedindo é juízo. Porque justiça não é isso. Justiça é: o cara atropelou uma pessoa, independente dela morrer ou não, e ele pegou 10 anos de cadeia. Quando terminou 10 anos de cadeia, que ele pagou a pena, a justiça foi feita. Enquanto ele está pagando a pena, ele está sob condenação. Mas o dia que ele, no último dia que vence o prazo lá dos 10 anos, não tem nenhum juiz do mundo que pode prender ele de novo. Por quê? Porque ele é inocente, porque ele pagou. Então justiça e juízo não é a mesma coisa. Juízo é a morte do cara, justiça é: ele pagou a pena e agora ele é digno. Agora ele é digno, né? Agora ele é digno. Então, para quem gosta de futebol, talvez vou tentar fazer uma analogia para ficar fácil. O cara está lá na grande área, ele vai fazer o gol, o zagueiro vem e empurra ele pelas costas.
e o juiz apita o pênalti. O que é isso, Mauro? É a justiça. A justiça foi feita, independente se ele vai fazer o gol ou não, a justiça foi feita. Então o que eu quero falar com você hoje é que Deus colocou eu e você numa posição chamada justiça. Deus nos colocou numa posição chamada justiça. O primeiro texto que eu quero falar com vocês é Gênesis 3:9. Olha que interessante. O contexto desse texto, vocês já sabem. Deus colocou Adão e Eva no jardim, e ele diz: olha, você pode comer de todo o fruto, menos desse. Esse você não come, porque o dia que você comer, você vai ser igual eu. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Então não coma dessa árvore. E aí você já sabe, né? Adão e Eva foram enganados e comeu. E aí vem esse texto que eu amo. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Querido, olha que interessante. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Queridos, essa pergunta não faz muito sentido, porque na verdade o que Deus tinha que falar: caramba, o que você fez? Mas Deus não falou o que você fez. O que Deus falou? Aonde você? Por que Deus falou onde você está? Porque Deus vem na posição de justiça, e Adão e Eva não estavam mais na posição de justiça. Olha que interessante. Deus vem onde ele vinha todos os dias conversar com Adão e com Eva, e ele pergunta: onde você está? Porque ele não estava mais na posição de justiça. Por isso que Deus não pergunta o que você fez, porque o que você fez será corrigido por um filho perfeito que morreu antes da fundação do mundo. Queridos, antes de Adão e Eva pecar, já tinha um plano de redenção pronto. Então a pergunta de Deus é muito interessante: aonde você está? E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: onde você está? Aonde você está? Aonde você está? Adão, onde você está? Adão, por que você saiu da posição que eu te coloquei? Queridos, na posição que Adão estava, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele não ficava enfermo, ele não tinha necessidade, ele não tinha confusão, ele não tinha contenda, ele não precisava de remédio, ele não precisava de nada. Tudo que Adão precisava estava lá. Por quê? Porque lá ele estava numa posição de justiça. Então Deus vem para Adão e diz: Adão, aonde você está? Eu quero, por favor, Lucas 19:10. Olha que tremendo isso, irmãos. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vou ler de novo, presta atenção. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que? O que estava perdido. Não é engraçado esse texto? Parece que Deus se enganou, porque na verdade esse texto tinha que estar escrito: pois o Filho do Homem veio salvar e buscar quem estava perdido. Mas não está escrito isso. A Bíblia ela é tremenda, a Bíblia é maravilhosa. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E eu pergunto para você: o que estava perdido? Fala, eu não escutei. O que estava perdido? O que estava perdido era a posição de justiça. Deus veio, Jesus não veio salvar só as pessoas, Jesus veio colocar a gente no projeto original. Jesus veio restaurar a vida que Adão e Eva tinham antes da queda. Jesus veio colocar eu e você no mesmo lugar que Adão tinha, que às 6 horas da tarde Deus vinha no Éden e conversava com Adão. Deus veio colocar eu e você nessa posição. Queridos, nessa posição não tem necessidade, nessa posição nós somos abundantes, nessa posição nós não temos escassez, nessa posição nós temos tudo aquilo que Deus já nos deu. Querido, quando Jesus morreu na cruz, Ele não queria só te salvar, Ele queria te fazer rei e sacerdote. O que Jesus veio fazer não foi um coitadinho morrendo na cruz, coitado. Não, Ele veio te colocar de novo na posição de justiça. Aonde eu estou, pastor? Você está, ou deveria estar numa posição de justiça. Então, meu irmão e minha irmã, a posição de justiça é a posição que nós estamos em Cristo Jesus. Mas pastor, eu estou passando por luta, porque você está fora da posição de justiça. Ah pastor, mas eu estou passando por um momento de escassez, porque você está fora da posição de justiça.
Porque na posição de justiça, a única coisa que Adão precisava fazer é esticar a mão e pegar. Tinha tudo o que ele precisava lá. Ele esticava a mão e pegava. Deus quer colocar eu e você na posição de justiça. Eu não sei a quanto você, mas eu não saio da posição de justiça por nada. Por nada, por nada, por nada. Ele me colocou de novo no projeto original. Eu sou rei, eu sou sacerdote. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Você não precisa abrir, mas está escrito assim: Ele me ama e Ele me fez rei e sacerdote. Então o que Jesus veio fazer na cruz? Jesus veio na cruz resgatar a posição que Adão entregou para Satanás. Jesus veio restaurar o projeto original, com uma coisa muito maravilhosa, porque no Éden o homem era uma alma vivente, mas agora a Bíblia diz que Ele nos fez um espírito vivificante. É muito maior do que Adão e Eva era no Éden. Amém? Conversa de gente grande, né? No hospital onde eu trabalho, Deus falou comigo: ande no hospital que eu vou curar os câncer. Sabe o que eu estou fazendo? Andando. E vocês vão ver, daqui um dia eu vou andar lá, de repente alguém vai gritar: ah, tumor explodiu, fugiu, foi embora. Deus me falou para orar no necrotério. Eu tenho ido no necrotério orar. Ele me disse: eu vou ressuscitar o morto. Eu só creio porque eu estou na posição de justiça. Na posição de justiça não é que Ele vai fazer, é que Ele já fez e agora Ele faz através de mim. O problema é que nós estamos tentando fazer uma obra que já está pronta. Ela já está pronta, ela é sua, ela é minha, porque nós estamos numa posição chamada justiça. Hebreus 5, 13 e 14, por favor. Olha que interessante. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Criança você não vai dar feijoada, certo? Tem que dar leite. Por quê? Porque ele é criança. E não tem experiência no ensino do quê? Queridos, dentro da igreja existe dois tipos de cristão: o adulto e a criança. Pastor, quem é o adulto? O adulto é que é experimentado na palavra da justiça. Quem se alimenta, volta lá só um pouquinho por favor, irmão. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência na palavra do ensino da. Então existe dois tipos de crente. O adulto, quem é o adulto? O adulto é aquele camarada que sabe tudo de justiça. Ele sabe a posição que ele está. Ele sabe que ele não precisa fazer um jejum para Deus abençoar ele, que ele já é abençoado. Ele sabe que não é o dízimo que abençoa ele, que o dízimo é só olhar pelo retrovisor e ver que Deus já fez e apenas eu estou devolvendo. Próximo texto, irmão. No entretanto, o alimento sólido é para os adultos. A palavra da justiça é para os adultos, os quais pelo exercício constante se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos para o próximo texto e vocês vão entender melhor. Gálatas 4, 1 e 2. Queridos, qual a diferença de um cristão para o outro? Será que Deus tem filho predileto? É muito comum alguém perguntar isso para mim: pastor, Deus tem filho predileto? Eu pergunto: você é pai? Sim. Você tem filho predileto? Eu não tenho, eu tenho dois, tenho o Gabriel e a Júlia, os amo igual. Deus não tem filho predileto. Deus colocou todo mundo numa posição chamada justiça. Mas olha esse texto. O que digo é: enquanto o herdeiro é menor de idade, olha que interessante, o texto não está falando que ele não é herdeiro, o texto está dizendo que ele é herdeiro, mas ele é o quê? Menor de idade. Ele é um herdeiro, mas ele é menor de idade. Em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Então a Bíblia está dizendo: olha, tem dois tipos de filho. Tem o filho adulto e tem o filho criança. E o filho criança, ele é igual ao filho, ele é igual ao escravo. Pastor, e quem é o filho criança? É aquele irmão que tem dificuldade para perdoar. Ah, eu não perdoo o irmão. Você é criança, irmão. Ah, mas olha o que ele fez por mim. Criança, bebê, tem que dar mamadeira, chuquinha para você. Ah, mas eu não gosto, eu não vou naquela igreja porque eu não gosto daquele irmão. O tempo que pastor Paulinho e Eva tem que arrumar uma mamadeira grandona e pôr na sua boca. Ah, e quem é criança? Quem é criança é aquele irmão que vem na igreja e acha que a graça habilita ele para fazer qualquer coisa. Ah, não, mas eu estou na graça. Aí domingo ele vem na igreja, depois do culto ele vai viver a vida. Criança, bebê, imaturo. Ele é filho, mas ele é um filho bebê.
E sabe qual que é o problema? O problema é que o pai nunca vai colocar um projeto grande na mão dele. Por quê? Porque ele é uma criança, porque ele é um bebê. As pessoas acham que a graça é autorização para pecar. Não, eu estou na graça, então eu posso fazer tudo que eu quiser. Bebê, vou colocar uma chuquinha na sua boca. Você não vai amadurecer nunca. Porque se eu estou na posição de justiça, eu nem passa na minha cabeça o pecado. Se eu estou na posição de justiça, nem passa na minha cabeça olhar uma mulher que não seja minha. Se eu estou na posição de justiça, nem passa na minha cabeça desejar algo que não é meu. Se eu estou na posição de justiça, quem sou eu para não perdoar, porque eu fui muito perdoado? Se eu estou na posição de justiça e o irmão falou algo que eu não gostei, eu olho para aquilo que eu fiz e que Jesus não gostou, mesmo assim ele me perdoou, porque eu estou numa posição chamada justiça. Não é o que o outro fala, é quem eu sou e aonde eu estou. Não é o outro que define o que eu faço, é onde eu estou que define como eu faço. Amém? Mas nós precisamos crescer, irmãos. Crescer. Um dia um irmão lá na nossa igreja, eu fui para um retiro com ele, e no final ele olhou para mim e disse: pastor, eu preciso confessar um pecado para você. Falei: pode falar, meu irmão. Pastor, eu não gostava de você. Falou: o senhor sempre arrumadinho, roupa de marca, sempre chega quietinho, senta ali. Eu achava o senhor muito exibido. Até eu ir para o retiro com o senhor, e eu descobri que o senhor é um cara tão legal. Aí eu falei: meu irmão, está perdoado. Primeiro que eu nem sabia que você estava bravo comigo, né? E segundo, agora que eu sei, eu dei um abraço nele e falei: ó, eu não tenho nem como perdoar, porque eu nem sabia. Mas agora eu te perdoo, sei lá, você está me pedindo perdão, eu te perdoo, mas eu nem sabia. Irmão, você acha que eu estou preocupado se o irmão gosta de mim ou não? O que me importa é que eu estou na posição de justiça. E na posição de justiça eu vou acessar o sobrenatural, e coisas extraordinárias vão acontecer. Você acha que eu estou preocupado porque o irmão não gosta de mim? Entra na fila, provavelmente tem um monte que não gosta. Porque, queridos, a posição de justiça incomoda, porque você passa a saber quem você é. E aí você fica. Outro dia eu fui orar com um pastor, entrou no quarto junto comigo. Ah, se Deus quiser que cure essa pessoa, eu falei: pode parar, o senhor não vai orar mais não, eu vou orar. Aí ele ficou olhando para mim assustado. Por quê? Eu falei: porque Jesus não morreu na cruz para eu perguntar se ele quer. O texto de Romanos 8:11, mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, ele traz cura para o teu corpo mortal. Falei: que oração fajuta é essa, irmão? Eu vou orar daqui para frente. E eu que orei, irmão. E eu declarei cura. E eu profetizei. E eu não estou nem aí o que ele achou. Eu estou numa posição chamada justiça. Então, queridos, tem dois tipos de cristão que o pastor Paulino e a pastora Eva administram todos os dias. Tem aquele cara que crê. Ah, como é gostoso caminhar com pessoas que crê. Eu comecei lá a reunião do Prosperity. Eu falei para o pastor Ivo: pastor, Deus vai nos dar 200 pessoas. Começou a aparecer 1, 2. Nós entramos no intervalo, já estava em 25. Vai chegar em 200. Já. Quando Deus falou comigo para entrar no podcast, Ele me disse: Mauro, vou te dar 1 milhão de seguidores. Quando as pessoas me perguntam: quantos seguidores você tem? 1 milhão. Mas Mauro, se você entrar lá agora tem 100. Mas eu não vivo por vista, eu vivo na minha posição. Se Ele falou, já é. Aí eu fui num lugar, um irmão tem 750 mil seguidores, falou para mim: eu quero fazer um collab com você. Eu falei: eu não, estou fora. Mas ele tem 750 mil, eu não preciso de seguidor de 750 mil. O que eu preciso é estar numa posição de justiça. Porque se eu for com ele, ele vai dizer que foi ele que fez eu ter os 750 mil seguidores. Agora, se Jesus me colocar lá, eu vou dizer: foi ele. O que me importa não é o que eu faço, é quem eu sou e aonde eu estou. Eu estou numa posição chamada justiça. E por que isso é tão importante? Porque na posição de justiça você é como Jesus é. Digo, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Por isso, irmãos, tem irmãos que está 200 anos dentro da igreja e a vida dele não avança de jeito nenhum. Não avança, porque é um irmão rancoroso. Não gosto do fulano, porque a igreja não tem, porque não sei o quê, porque o pastor Paulino, porque a pastora Eva, porque o líder, porque não sei o quê, bebezão, vou te dar uma mamadeira, você não vai crescer nunca. Agora tem quem sabe quem é, que não vem aqui por causa do Paulino e da Eva, mas vem aqui porque Jesus enviou eles, que sabe que onde estão, sabe quem são, independente de quem pregue aqui, sabe que a palavra de Deus tem sido declarada e recebe. Eu não sei a você, mas eu vou viver baseado em quem eu sou. E eu estou numa posição chamada justiça. Essa semana eu tenho uma loja, eu estava lá na loja e entrou uma mulher. Eu abri a porta e a mulher ficou olhando para cima assim, ela ficava olhando. Eu pensei: meu Deus, será que viu alguma coisa?
E aí ela disse: pastor, eu vim junto com meu marido porque eu não sei o que esse cara vem fazer aqui, mas ele falou que tem algo diferente nesse espaço. Pastor, o que é? Eu falei: é Jesus. Queridos, as pessoas vão perceber na sua empresa que tem algo sobrenatural. Meu irmão, enquanto você corre atrás do cliente, o cliente vai embora. Quando você corre atrás da sua posição e você chegar lá, Deus vai enviar os clientes para você. Qual posição que você está, meu irmão? Tem certeza? Vai perdoar os irmãos? Eu estou brincando com vocês porque o pastor Paulino me permitiu. E aqui, pastor Paulino, eu me sinto em casa. Desculpa as brincadeiras, mas assim como eu me sinto em casa lá na aba com o meu querido pastor Ivo, aqui eu me sinto em casa também. Mateus 6,33. Amém. Mateus 6,33. Olha esse versículo, irmão. Irmão, olha esse versículo, irmão. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E o que mais? E o que mais? E todas as outras coisas vos serão? Eu achei que era conquistadas. Não é conquistadas? Querido, aqui tem um segredo. Se você entender só esse texto, a sua vida muda hoje. Se você entender só isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e o quê? A posição que Jesus colocou você. Um lugar, uma posição. Que posição é essa? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Se você entender isso, todas as coisas vai ser o quê? Acrescentadas. Pastor, mas eu abri um negócio, parece que o troço não vai. Claro que não vai. Você não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você quer ser abençoado mais do que você já é, meu irmão? Busque o reino de Deus e a sua justiça. E aí o que vai acontecer? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, as coisas serão acrescentadas na sua vida. As coisas serão acrescentadas no teu ministério. As coisas serão acrescentadas na sua família. As coisas serão acrescentadas. O Salmo 127:2 diz: aos seus amados Ele dá, enquanto eles dormem. Enquanto eles dormem. E eu perguntei para Deus: Deus, por que enquanto dorme? Para não dizer que foi vocês que produziram. Então eu dou enquanto vocês estão dormindo. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós não recebemos porque nós estamos buscando coisas, quando na verdade nós temos que buscar uma única pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus. Jesus é tudo que você precisa. Pastor, eu tenho uma loja, eu preciso de cliente. Errado, você precisa de Jesus. Pastor, eu tenho uma empresa, eu preciso de executivos bem pagos, aqueles caras lá que ganham um monte. Errado, você precisa de Jesus. Quando Jesus entrar na tua empresa, se prepare para bater os resultados, se prepare para ver as redes romper, se prepare para ver aquilo que não era ser, e aquilo que era deixa de ser. O que você precisa é de Jesus. Muitas vezes eu e você não temos recebido, porque em vez de buscar Ele, nós temos buscado coisas. E quando na verdade a gente busca Ele, Ele acrescenta. Ele acrescenta, Ele acrescenta, Ele acrescenta, Ele acrescenta, Ele acrescenta, Ele acrescenta. Ele acrescenta, Ele acrescenta. Não tem a ver com aquilo que você pode fazer, tem a ver com aquilo que Ele faz. E aquilo que Ele fez na cruz por você. Amém? Romanos 10, 9 e 10. Diz assim, se com sua boca você confessar, a palavra confessar aqui é admitir. Se com sua boca você admitir, no original, que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A palavra sozo, salvo de tudo, salvo de falência. A palavra salvação é muito mais ampla. Ele te salvou de tudo, irmão. Ele te deu uma nova vida. Você não é mais o que a sua mãe gerou, você é aquilo que o Espírito Santo de Deus gerou. Olha que tremendo. Por favor, guarda esse versículo, escreve na sua geladeira, por favor. Porque com o coração se crê para... pastor, eu achei que era a fé era para crer, para comprar um carro, para casar, para abrir uma porta. É por isso que você não tem nada. Não é, está errado. A fé é para crer na... A fé é para crer na... A fé é para crer na justiça. A fé não é para conquistar coisas. Eu já contei esse testemunho, vou contar de novo. Deus falou comigo: vou te dar um carro. Eu fui lá na concessionária, precisava de 31 mil reais para caber dentro da parcela que eu pagava.
Eu abri a porta, pastor Paulino, todos os dias e falava para minha esposa: nossa, que carro lindo, Senhor, muito obrigado por esse carro, puxa, que carro lindo, e fechava a porta e ia trabalhar. Mudei num bairro, o pastor Ivo mora perto da minha casa, eu ficava com vergonha, porque de um lado tinha Mercedes, do outro BMW, na frente o cara tinha um carro. Eu pensei: meu Deus, eu vou comprar uma carriola, vou por aqui, porque o que eu vou pôr nessa garagem? E eu comecei todos os dias eu fazia isso: Deus, obrigado pelo meu carro, Deus, obrigado pelo meu carro, Deus, obrigado pelo meu carro. De repente um irmão me liga e disse: ó, eu tenho uma oferta para fazer para você. Eu falei: veja, que é de Deus. E era 31 mil reais. E aí eu fui lá na concessionária e comprei o carro. Sabe por quê, queridos? Eu nunca busquei coisas, eu sempre busquei Jesus. E quando eu estava na posição de justiça, Ele diz: eu vou te dar o carro. O problema é que você está buscando coisas que já é seu. Ei, já é seu, você tem que acessar. Quando você está na posição de justiça, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é teu. O problema é que a religião entrou dentro da igreja e enganou a gente, achou que nós temos que viver uma vida desgraçada aqui na terra, porque um dia nós íamos morar no céu, e esse Deus para mim, ele é diabo. Na terra você tem que viver uma vida desgraçada, porque um dia você vai morar no céu. Quando você recebeu Jesus, o céu já começou para você. Eu já vivo no céu. O céu não é o lugar para onde eu vou, o céu é uma pessoa. Eu já tenho Jesus, então eu já estou morando no céu. Eu já vivo no céu, eu já estou no céu, eu já acesso o céu já me acompanha. Porque eu estou em Cristo Jesus, eu estou na posição chamada de justiça. Aonde eu vou, o céu está indo. Onde eu volto, o céu está vindo. Para onde eu vou, o céu está vindo. Aleluia. Aleluia. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, meu irmão, o teu coração é para crer na justiça. Mas pastor, eu ainda não estou entendendo o que é justiça. É muito simples. Quando Adão pecou, o vírus chamado pecado chegou até você e chegou até eu. Mas pastor, isso é injusto, não é verdade? Você já não se perguntou isso? Eu já me perguntei muitas vezes. Mas espera aí, o que eu tenho a ver com o que o Adão fez lá? Eu não estava lá, eu não estava no Éden. Ele aprontou lá e eu que tenho que pagar essa conta? E ele concorda comigo. E aí ele enviou Jesus. E aí Jesus pagou a nossa conta e nos colocou de novo numa posição de justiça. E agora nós estamos nessa posição chamada justiça. Então a fé não é para você ter algo, a fé é para você crer na justiça. Porque quando você crê na justiça, é impossível você não ter. Consegue entender? Agora eu estou tentando as coisas, pastor Paulinho, estou lá buscando, quero comprar um carro, ora por mim, não sei o que, a minha empresa precisa prosperar, e você está indo lá na força do teu braço. Quando você estiver na posição de justiça, que é Cristo Jesus, as coisas vão começar a correr atrás de você. Você está andando lá, o que você olha para trás é a benção, correndo atrás de você e te atropelando. Amém? Tem mais desse texto aí, irmão? Que eu já estou tão empolgado aqui que eu já nem sei. Tem mais desse texto aqui ou não? Romanos 10 9 e 10 já foi? Já? Então vamos para o próximo. Então Mateus 5, 20. Mateus 5, 20. Olha que interessante. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Queridos, olha o que Jesus está falando para a religião da época. Se a justiça de vocês é que vocês acham que vocês usam kippá, porque vocês guardam o sábado, porque vocês dão o dízimo, não sei o que, da hortelã, porque vocês vêm na sinagoga com essas barbonas, com essas caras de crente, vocês passam aí falando um tempão, porque vocês põem a mão num muro. Se vocês acharem que a justiça de vocês é essa daí, de forma nenhuma vocês vão acessar o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo: olha para mim, eu sou suficiente, você não precisa buscar mais nada. Queridos, Jesus é suficiente. Amém? Aleluia. Romanos 14, 17. Olha que interessante. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas o que é o reino de Deus? Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas o reino de Deus é justiça. O
O que é justiça? É uma posição, é onde eu estou em Cristo Jesus, e de lá ninguém pode me tirar, nem o inferno, nem os anjos, nem os demônios, nem minha sogra, nem minha esposa, nem meu amigo, nem meu inimigo, ninguém pode me tirar dessa posição. É lá que eu estou assentado com Cristo. Queridos, eu tenho muita dificuldade com umas coisas que acontecem por aí. Tem uma turma aí me convidando para subir um monte. Como é que eu posso subir para um lugar que eu já estou? Eu já estou sentado com Cristo, só se eu descer. Eu já estou, Ele já me colocou assentado nos lugares celestiais. Eu estou assentado com Ele. Como é que eu posso descer? Só se eu descer. Pastor, vamos orar no monte? Como? Outro dia um cara me chamou, pastor Paulino. Ô pastor, vamos orar no monte? Eu falei, eu vou todo dia. Ele falou, eu posso ir contigo? Eu falei, olha, aí você vai entrar no meu secreto. Onde é o teu monte? Eu falei, na minha casa. Você mora num sítio? Eu falei, não, eu moro num sobrado. E como é que o senhor vai no monte? Eu falei, você nunca leu na Bíblia? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará? Tem monte melhor do que esse? Mas não, eu achei que nós íamos subir. Eu falei, não, só se eu descer, porque eu já estou. Eu já estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Só se eu descer, porque eu já estou. Ele já me colocou numa posição, meu irmão, Ele já te pôs numa posição. Meu irmão, não é um monte, não é subir ou descer para lá ou para cá. É a posição que você está em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz em 1 João 1,17, nesse mundo nós somos como Ele é. Neste mundo nós somos como Ele é. Eu orando lá na empresa essa semana, o irmão falou, ora por tudo que precisar aí, pastor, me dê um óleo. E eu saí ungindo, pastor Paulino. De repente o Espírito Santo abriu os meus olhos e disse, a pessoa dessa cadeira, a pessoa dessa cadeira e a pessoa dessa cadeira, eles não vão ficar com você. Eu não sei quem são as pessoas, eu nunca as vi. Minha irmã olha, começa a chorar e diz, essa pessoa dessa cadeira já pediu demissão. Eu falei, as outras duas vão sair. E aquele lugar, aquela cadeira grande, aquela mesa grande que tem ali, eu não sei quem se assenta ali, mas a pessoa que se assenta ali também vai sair. Aí ficaram olhando para mim, ficaram assustados. Falei, depois vocês me contam se vai acontecer ou não. Eu não sei, eu orei por cadeiras vazias. Eu estou numa posição chamada, meu irmão, quando você estiver na posição chamada justiça, algo sobrenatural vai acontecer. Porque daí você está acessando a quarta dimensão, porque você está na posição chamada justiça. E aí você começa a exercer isso. Quando você estiver na posição de justiça, por favor, não me entenda mal. Não sei se eu posso falar isso ou não, porque mal entendido isso dá problema. Não sei se eu falo ou não, mas eu vou falar. Por favor, entenda com muita maturidade do que eu vou falar, tá bom? Entenda com muita maturidade. Mas o dia que você estiver na posição de justiça e acordar 3 horas da manhã com o demônio te incomodando, você não tem que ligar para o pastor Paulino. Você vai fazer uma oração, ou você vai embora, ou você vai ver como dorme um filho de Deus feliz. Se você quiser, fique aí, eu vou dormir. Sabe por que você fica desesperado, roendo a unha e liga para o Paulino? Porque você não está na posição de justiça. Porque quando você estiver na posição de justiça, você vai continuar ligando para o pastor Paulino, para orar por ele, para abençoar ele, para profetizar sobre ele, para dizer, Paulino, olha, eu quero agradecer, olha, aconteceu na minha vida, porque você está na mesma posição que ele. Querido, foi a religião que colocou os pastores no pedestal, que besteira. Eu e você estamos na mesma posição, que é a posição de justiça. Amém? Você está recebendo essa palavra? Romanos 5:1. Eu amo esse texto. Queridos, por favor, põe isso lá no teu carro, quando você entrar todo dia. Em vez de você assistir essa porcaria de TV, cola isso lá na sua TV, que você vai ser muito mais edificado. Tendo sido, pois, justificado pelo quê? Eu achei que era pelas obras. Eu achei que era porque eu dava o dízimo, achei que era porque eu fazia jejum, achei porque eu subia o monte, achei porque eu fazia... Não, irmão. O texto é muito claro. Tendo sido, pois, justificado pela... Olha que tremendo, temos paz com Deus. Ele te colocou numa posição de justiça. Irmãos, eu vou falar algo para você do fundo do meu coração. Quando você faz aquele tipo de oração, Senhor, tem misericórdia de mim, cego, pobre e nu, ele não sabe o que você está falando. Ele não vai ouvir essa oração nunca, ele não sabe o que você está falando. Queridos, muito da tua oração e da minha oração não é respondida, porque nós nem sequer sabemos orar. Nós nem sequer sabemos orar. Nós oramos como pedinte, quando na verdade nós já deveríamos orar agradecendo. Olha como é que Jesus orava. Chegaram para ele e disseram, Senhor, tem uma multidão aí, e nós precisamos dar comida para essa turma.
E aí Jesus roeu as unhas, oh meu Deus, o que nós vamos fazer? Porque se eu for comprar, onde é que eu vou achar tanto pão para alimentar essa multidão? Foi isso que Jesus fez? Não, Jesus ergueu a mão e disse: Pai, graças te dou. Pai, graças te dou. Pai, graças te dou. Pai, graças te dou. Sabe qual a possibilidade de não ter pão? Zero. 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 Jesus estava sorrindo por dentro, dizendo: ah, se vocês pudessem ver. O que eu quero profetizar para vocês nessa noite é: ah, se vocês pudessem ver. Ah, se vocês pudessem abrir os olhos e ver o que Deus tem reservado para você quando você acessar a posição de justiça. Ah, se você pudesse enxergar como Deus enxerga. Ah, se você pudesse ver você como Deus te vê. Deus te vê justo, reto, perfeito, santo, pronto, igualzinho a Jesus, Ele vê você. Meu irmão, se tirasse o seu sangue, mandasse para um laboratório e fizesse um exame, o seu DNA seria igualzinho de Jesus. Igual, idêntico. Qual é o teu tipo de sangue? Eu não sei, é igual de Jesus. Amém? Eu não dei esse texto, mas irmão, por favor, se você puder pôr aí para mim Romanos 5, espera só um pouquinho, por favor. Romanos 5:17. Esse é um dos meus textos favoritos da Bíblia. Eu amo esse texto, é um dos meus favoritos. Se pela transgressão de um só, quem? Me ajuda aí, irmãos, quem? Diga mais forte: Adão. Então, se pela transgressão de um só, Adão, nenhum de nós estava no Éden. O Adão escorregou lá numa banana e o vírus chamado pecado veio a todos nós, que não tínhamos nada a ver com isso. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, a morte reinou por meio de quem? De Adão, do pecado de Adão. Olha, eu amo isso. Muito mais. Diga comigo, muito mais. Muito mais. Aqueles que o quê? Aqueles que recebem, não conquistam, não compram, não sobe o monte, não desce o monte, não dizimam, não, 1000 vezes não. Aqueles que recebem, lambano, recebo. Lambano, né? Para quem não está familiarizado, lambano é a palavra grega para recebo. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, e muito mais, aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça. Na outra versão diz: a imensa provisão da graça. Olha, Deus falando, a imensa. Quando Deus fala que é grande, irmãos. A imensa, a grande provisão da dádiva de Deus. E a dádiva da justiça. O que significa na prática? Na prática, Adão pecou e todo o vírus chamado pecado veio até nós. Queridos, quando Pilatos olhou para Jesus e disse: eu não vejo nesse homem culpa nenhuma. O que ele estava falando? Ele estava falando no Velho Testamento, na sombra, quando trazia o animalzinho e o sacerdote analisava o animal e o animal não tinha defeito e era aceito. Mas no Velho Testamento o animalzinho era sombra, até que viesse o verdadeiro, e o verdadeiro veio. E olha o que Pilatos falou: eu não vejo nele culpa nenhuma. Ou seja, o sacrifício dele é perfeito. Então olha só, presta bem atenção. Adão pecou lá no Éden, nós não estávamos lá, certo? Adão pecou, o vírus pecado chegou até nós, que não temos nada a ver com isso. E Jesus foi na cruz, eu e você não estávamos lá também. O que Adão fez derrubou todo mundo, mas o que esse texto está dizendo é que o que Jesus fez na cruz é muito maior do que o Adão fez. O que Adão fez derrubou uma humanidade inteira. Quando Jesus foi na cruz, querido, Jesus morreu 2 vezes, ok? 2 vezes. Jesus morreu 2 vezes. Explico rapidinho. A Bíblia diz: aquele que não tinha pecado, Deus o tornou. Opa, Jesus não tinha pecado, Mauro? Não, o salário do pecado é Jesus não podia morrer. Jesus nunca podia morrer. Por quê, pastor? Porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte, ele não tinha pecado.
Então Deus pega todo o pecado da humanidade, todo mundo que está aqui, toda a humanidade, e põe sobre Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus estava se sentindo desamparado? Porque o meu pecado e o teu pecado estava sobre ele. Mas o que eu amo nessa história é que Deus tinha duas escolhas: tirar o filho da cruz e ver o amor da vida dele, o filho dele, o único filho dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito. E Deus olhando ele sofrendo, o meu pecado, o teu pecado, o meu castigo, o teu castigo, o câncer, todas essas doenças, tudo colocado sobre ele, toda a maldição colocada sobre ele. E aí sabe o que o pai fez? O pai virou as costas para ele. Esse é o único texto em que Jesus não chama Deus de pai. Ele fala Deus meu, ele não fala Abba, pai, ele não fala. Sabe por que ele não chamou Deus de pai, ele chamou Deus de Deus? Naquele momento ele chamou Deus, o pai de Deus, para te dar a oportunidade de chamar Deus de pai. E o pai virou as costas para o próprio filho. Sabe por quê? Ele abriu os braços para mim e para você e diz: eu amo você tanto quanto eu amo Jesus. Se você tem uma Ferrari, você troca num Fusca? Sim ou não? Você tem um iPhone, aí o cara quer trocar num tijolão daqueles, você troca? Hã? Jesus trocou o filho por você. Sabe por quê? Porque você tem um valor para ele imensurável. Ele ama você do mesmo jeito que ele ama Jesus. É por isso que a Bíblia agora diz que Jesus é o primogênito, é o primeiro. Por quê? Porque agora você é segundo, você é filho igual. E aí eu amo aquilo lá. Olha o texto lá: a dádiva da justiça reinarão em... mas eu achei que eu tinha que morrer, porque aqui eu tinha que ter uma vida desgraçada. É igual o pastor. Eu não sei quando foi que o inferno colocou dentro das igrejas que o pastor tem que ser um cara paulino, que não tem dinheiro. O pastor tem que ser um coitado que fica pedindo dinheiro para os outros. Eu sou pastor, mas eu não sou um coitado. Aliás, eu sou um homem próspero. Quando as pessoas saem comigo, eu vou lá e pago o almoço delas. Porque conversa é essa que agora você tem que ficar o tempo inteiro pagando porque o pastor não tem dinheiro? Salomão foi próspero, Davi foi próspero, mas chegou na minha vez, eu vou ser um cara falido. Vá para o inferno. Ele já me pôs numa posição de justiça. O que importa não é o que você tem, como você vai fazer. Pergunta para o pastor Paulino se é que eu posso abrir isso, se algum dia eu pedir alguma coisa para vir aqui, irmãos. Pergunta para o Paulino se eu pedir dinheiro para gasolina ou para oferta. Eu não venho aqui pedir, eu venho aqui ofertar. Até porque eu vou pedir o quê? Se essa obra aqui é dele. Eu não preciso que o Paulino me dê nada, eu já estou ganhando, ele já me deu e eu vou servi-lo. Porque essa obra não é do Paulino, essa obra é dele. E eu venho aqui com o maior prazer do mundo, porque essa obra é dele. Então, meu irmão, o que Deus espera de você? Deus espera que você comece a reinar em vida. Deus espera que você comece a exercer coisas que você não experimentou. Querido, quando Jesus morreu na cruz, não foi só um coitadinho sofrendo. Quando Jesus morreu na cruz, ele inaugurou uma nova história. Que história é essa? De homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens de Deus na posição de justiça. E aí, meu irmão, se você entender que você está na posição de justiça, se prepara. Se prepara, porque coisas grandes. Olha o 19, eu estou terminando, se o louvor quiser já subir, por favor. 19. Gente, mais claro do que isso é impossível. Porque por meio da desobediência de um só homem, quem? Não, está muito fraco, fala mais forte. Quem? Nota 10. Porque por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade você caiu numa armadilha e nem sabe, mas eu vou fazer a pergunta. Você é pecador porque você pecou ou porque Adão pecou?
Ó, o texto está falando lá, não sou eu. Porque como pela desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos. Então Adão pecou e eu fui feito pecador. Então eu não sou pecador porque eu peco, eu sou pecador porque Adão pecou. Ok? Está lá, eu só estou lendo. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me olhando com a cara estranha? São muitos os que foram feitos pecador. Mas olha que texto maravilhoso. Assim, por meio da obediência de um único só homem. Meu irmão, você não é abençoado porque você faz tudo certo. Você é abençoado porque Jesus fez tudo certo. Evangelho não é sobre você, evangelho é sobre Jesus. Quando trazia o animalzinho, trazia lá o animalzinho vinha, tinha 2 sacerdotes que avaliavam se o animal era perfeito. Se ele não fosse perfeito, não era aceito. Era sombra. O perfeito já veio, o perfeito chama-se Jesus. Mas olha lá o texto: por meio da obediência de um único só homem, muitos serão feitos o quê? Serão feitos o quê? Serão feitos o quê? Ah, então você é justo, então você é reto, então você é santo, então você é perfeito, então você é abençoado, então você é como Jesus é, então você tem o que Jesus tem, então a mesma natureza que está em Jesus está em você. Sim. Por quê, pastor? Porque eu jejuei a semana inteira? Não, por causa de um único homem. Quando Jesus morreu na cruz, ele diz: está consumado. Sabe o que significa? Está pago. Então aí vem uma pergunta que vai te deixar meio bagluco: qual o pecado que você anda confessando, meu irmão? Se ele foi na cruz e disse que você é justo, qual é o pecado que você anda confessando? Mas pastor, a palavra de Deus diz em Tiago: se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo. É verdade. E a palavra confessar lá é admitir. Se eu admitir que eu sou pecador, o que eu preciso? De um Salvador. E o Salvador já veio. Eu confesso pecado todo dia, irmãos. Sabe como é que eu confesso? Jesus, muito obrigado. Se o senhor não vai para aquela cruz, quem sou eu? Irmão, eu tenho um espelho no meu quarto. Eu acordo, tenho um espelho e eu olho lá. Todos os dias eu olho naquele espelho. Sabe por quê? Porque eu nunca esqueci de onde ele me tirou. Porque eu só estou de pé por causa de um ato de justiça. Não é porque eu faço tudo certo não, irmãos. Se você for caminhar comigo, você vai ver que eu sou um cara cheio de tique, complexo. Mas quando eu acordo de manhã, eu sei, tem um sangue que me cobre. Lá em Levítico a Bíblia diz assim: vocês vão pegar o sangue, vão pôr sob o propiciatório, pega a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná, põe dentro, põe o sangue em cima, eu virei de cima e falarei com você. Que sangue é esse? Que sangue é esse? Cristo. Deus disse: ó, tudo isso que vocês estão falando de 10 mandamentos, de vara de Arão, de maná, é irrelevante, esconde aí dentro e põe o meu filho em cima, que eu vou vir sobre o meu filho e vou falar com vocês. Só que, queridos, tem uma diferença gritante. Antes nós vimos Deus pela sombra. Moisés disse: Senhor, mostra-nos a glória, isso nos basta. E aí Deus disse: Moisés, é o seguinte, o que você está pedindo está fora do tempo. Mas ó, eu vou passar pela fenda de uma rocha, você vai me ver de costa. Você vai me ver de costa. Você vai me ver de costa. Por quê? Porque tudo que é no Velho Testamento estava na sombra. Mas Filipe faz a mesma segunda: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus abre um sorriso colgate e diz: há tanto tempo eu estou com você, você não me conhece? Quem vê a mim, vê o... Irmão, por favor, projeta o último aí para mim, Colossenses 1,15, e eu estou terminando. Colossenses 1,15. É o versículo que eu mais amo. Ele é a imagem do Deus invisível. Moisés falou: Senhor, mostra a tua glória. Moisés, agora eu não posso, você tem que ver só as costas. Mas agora a Bíblia está dizendo: Moisés, era como se ele chamasse Moisés lá da época, se Moisés pudesse vir. Estou só fazendo uma analogia, tá, gente? É como se Moisés pudesse vir, e ele viu? Moisés viu. Pastor, o senhor ficou louco? Não fiquei não. Lembra que ele apareceu na transfiguração? Na transfiguração apareceu Moisés e
Elias. E Deus disse: Moisés, você não queria ver? Tá aí, ó o filho aí, ó. Olha o filho aí, Moisés. Moisés, você não me perguntou? Estava fora do tema, mas agora eu posso te mostrar, porque agora o que era sombra agora é realidade. Pode ver, Moisés. Ó, é ele, Moisés. Moisés, é ele, Moisés. Ele é a imagem do Deus invisível. Mauro, quem é Deus? Olhe para Jesus e você vai ver Deus. Quem é Deus? É Jesus. Mauro, como é que eu posso fazer como Deus faz? Faz exatamente o que Jesus fez. Quando estava apedrejando a prostituta, ele olhou e disse: ninguém te apedrejou, nem eu, vai, não peques mais. Ei, querido, quando Jesus veio à terra, o mundo não sabia que era o amor, mas de repente o amor nasceu de uma mulher e ele veio para a terra em forma de uma pessoa. O amor é uma pessoa, o amor é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito. O primogênito, o primeiro. Por que o primeiro? Porque nós somos o segundo, o terceiro, o quarto, o primogênito sobre toda a criação. Olha a parte, outra parte, 16, por favor. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas. Tudo que você viu foi criado por causa dele. Tudo. Mauro, quem deu sabedoria para aqueles caras lá da pirâmide do Egito fazer aqueles troços sem guincho? Foi Deus, irmão. Foi Deus, irmão. Você acha que foi aqueles caras lá? Foi não, irmão, foi Deus. Por meio deles foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono, seja a soberania, quer poder, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por meio dele. Queria ter uma turma aí ofendida, porque alguém pegou um quadro, colocou lá e falou que é uma ceia, e a turma está lá defendendo Jesus como se ele precisasse. Ei, pare de perder tempo, ele não precisa de defesa não, ele já venceu, ele já está sentado, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, pelo sopro dele ele coloca rei, ele tira rei, ele movimenta quem ele quer, ele abre a porta que ele quer, ele fecha a porta que ele quer. Queridos, algumas pessoas confundem. Outro dia o irmão falou: mas se ele vir na terra vão matar ele. Eu falei: não vão não, porque ele veio como cordeiro, mas agora ele vai voltar como leão. Meu irmão, ele não vai mais. Ele não precisa de defesa. Você acha que eu vou perder tempo tentando defender ele? Deixa o povo falar o que eles quiserem, não estou nem aí. Sabe por quê? Porque o meu Pai Celestial, ele não está naquele quadro. O meu Pai Celestial está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Está lá o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo está no meio de nós. Ah, mas olha o que fizeram com o meu Jesus, com o seu, com o meu não, o meu está lá no trono, não está nem ligando para isso. Aliás, ele está amando essas pessoas e dizendo: olha, eu amo vocês, independente do que vocês façam para mim, porque o que importa não é o que você faz para mim, o que importa é o que eu fiz por você na cruz, e o meu sangue é um sangue que perdoa você, independente do que você faz. Eu vou ficar preocupado porque os caras foram lá. Pare com isso, irmão, maturidade, que conversa é essa? Você acha que aquilo lá é o meu Jesus? Ele não precisa que eu defenda ele. Quem sou eu para defender ele? Você acha que ele está lá preocupado com isso? Eu posso garantir para você, ele ama essas pessoas. Ele ama essas pessoas. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Não importa quem seja, ele ama e ama, porque tem um sangue derramado. Você pode ficar de pé, por favor?